Pois bem, galera, vocês viram que ontem o presidente Lula, ele deu uma entrevista coletiva para falar sobre a reunião que teve com o presidente chinês do Partido Comunista, o Xi Jinping, e eu vou assistir esse vídeo aqui para ressaltar alguns pontos. Ele também falou sobre aquela conversa de Janja sobre o TikTok, que segundo a mídia tradicional causou um desconforto ao presidente. Será? Será que causou desconforto mesmo? E é o que a gente vai ver agora. Se liga. É a minha visita à China. É a segunda visita que eu faço nesse segundo mandato como chefe de Estado. E possivelmente será a segunda também do presidente Xi Jinping nesses últimos 2 anos ao Brasil, porque ele vai participar dos BRICS. E é extremamente importante a gente analisar o crescimento da relação do Brasil com a China. Ou seja, em 2003, quando eu tomei posse na presidência da República, a gente tinha 6 bilhões e 600 milhões de fluxo de balança comercial. Hoje, nós temos o privilégio de dizer que nós temos 160 bilhões com viés de alta, sabe, na nossa fluxo comercial. Não é pouca coisa. Mas nós não estamos contentes com o resultado de 160 bilhões ou com o superávit de 31 bilhões que o Brasil tem no comércio com a China. Porque o que nós queremos, primeiro, é que o comércio entre dois países tem que ser equilibrado. Eu sempre disse que o comércio bom entre dois países é aquele que parece uma via de duas mãos. A gente compra e a gente vende. A gente compra e a gente vende. Mais ou menos de forma igual, para que não haja um desbalanço muito grande no orçamento de cada país. E nós viemos aqui para isso. Muita gente, às vezes, se queixa que o Brasil exporta só commodity para a China e o Brasil compra produtos de maior valor agregado. Mas isso não é culpa da China, isso é culpa nossa. Aí ele falou uma coisa certa. A culpa não é de Xi Jinping, que o Brasil é um país subalterno, que só vende commodities, que vive de commodities, vive do agroexportação. Isso não é culpa da China. A China se aproveita dessa situação? Sim, sim. E deve mesmo se aproveitar dessa situação. A culpa não é dela. O Brasil é um país desindustrializado. Porque existe um projeto de desindustrialização no Brasil. Somente isso. É isso que tem que se falar. E essa relação com a China, que deveria ser uma relação em que o Brasil consiga angariar valor agregado para que ele possa se industrializar, conseguir fazer acordos com a China para fazer um metrô, um trem-bala, que a gente possa sair de São Paulo para Rio de Janeiro, assim como tem na China. Aqui a gente é um país desindustrializado, porque existe uma política de desindustrialização. A burguesia agro do Brasil não quer outra burguesia para dividir os seus privilégios. É isso que tem que ser dito. Não é porque o Brasil só vende commodities, é porque ele só faz isso, ele vai viver disso. É um país subalterno, é um país de capitalismo dependente. E é por isso que a história do Brasil, desde a sua colonização, é um país que só vende commodities, é cana-de-açúcar, café, leite, e vai continuar assim. Hoje é soja, amanhã vai ser outro produto. É um país que vive exportando comida enquanto sua população passa fome. E ao mesmo tempo a gente tem que dizer que é sorte nossa. Que bom que Deus nos deu um território capaz da gente poder dizer que no nosso território tudo que se planta dá, em qualquer época do ano. A gente já não se contenta mais com uma safra, agora já é a segunda safra. Daqui a pouco está a terceira safra. Nós somos o único país do mundo em que a gente colhe 2,5 safras de uva por ano no Vale do São Francisco. E graças a Deus, os chineses começaram a comprar nossa uva. E graças a Deus, começaram a comprar nosso café. Então, ao invés da gente ficar reclamando, a gente precisa produzir mais, plantar mais. E nós viemos aqui para dizer, nós queremos também trocar produtos com maior valor agregado e, por isso, nós queremos que os chineses nos ajudem a dar esse avanço no desenvolvimento tecnológico que nós precisamos. Aí entra a discussão da transição energética, da transição climática, entra a questão da inteligência artificial. Eu nem sei se o Brasil precisa de inteligência artificial, com tanta gente inteligente que tem no Brasil. Eu fico vendo vocês aqui e falo, como é que o Brasil precisa de inteligência artificial com tanto gênio aqui na minha frente? Mas, de qualquer forma, dizem que é bom, vamos atrás disso. Vamos ver o que o Brasil pode ganhar com isso. Isso é uma das coisas muito importantes. O Brasil, ele produz muito cérebro, muita gente inteligente, capacitada aqui no Brasil. Sabe o que acontece? Essas pessoas capacitadas vão morar fora, morar no estrangeiro. Quantas pessoas vão fazer doutorado na Europa e ficam lá? Porque vê a qualidade de vida que existe na Europa, que deveria existir no Brasil, porque lá, em certa parte, né, hoje vem diminuído bem mais, e que o Estado oferece uma condição mínima de sobrevivência do trabalhador, que não acontece no Brasil. Um salário mínimo na Europa não é o mesmo salário mínimo no Brasil. Isso que tem que ser dado. Tem que ser falado. Por isso que existe muita fuga de cérebro no Brasil, porque o trabalhador aqui no Brasil, ele não consegue mecanismo suficiente para sobreviver. É isso que tem que ser dito. Mas então nós vemos aqui, e eu estou muito feliz. Estou muito feliz pelo respeito com que o Xi Jinping nos recebeu, pelo carinho com que o governo chinês nos recebeu, e também pelo carinho que nós recebemos ele no Brasil, porque a verdade é que ontem nós fomos jantar num lugar que é a primeira vez que um presidente estrangeiro vai jantar. E o Xi Jinping foi o primeiro presidente a ir jantar também na minha casa, numa demonstração de que a nossa relação não é uma coisa trivial.
A nossa relação com a China é estratégica. E a gente quer aprender, a gente quer mais investimento, a gente quer atrair mais investimento, a gente quer mais coisa no Brasil, a gente quer mais ferrovia, a gente quer mais metrô, a gente quer mais tecnologia, a gente quer inteligência artificial, a gente quer tudo, sabe, que eles podem compartilhar conosco. A pergunta é, o nosso Congresso vai deixar isso acontecer? Porque, como eu falei, se a burguesia do agronegócio não quiser uma nova burguesia, uma burguesia industrial, meu amigo, nada vai para frente. A indústria do Brasil, a industrialização do Brasil não vai para frente. Lula está dizendo que ele quer uma nova industrialização. Inclusive, ele entrou com um projeto de nova industrialização do Brasil. Mas será que vai para frente? Como é que a burguesia financeira e a burguesia da agro vai olhar para essa nova burguesia industrial que entraria no Brasil? Vai olhar com bons olhos? Olha, eu vou dividir meus privilégios com a nova indústria brasileira, que é muito importante para o Brasil, uma industrialização. Um país industrial, ele traz bons empregos, ele traz bons salários. O problema do Brasil é que a gente não tem bom salário, não tem bons empregos. O governo Lula vem dizendo dia após dia que não, que o trabalho está crescendo. Mas que tipo de trabalho no Brasil está crescendo? Trabalho bom? Trabalho que tem emprego decente? Eu saio da China muito, mas muito satisfeito. E ontem eu fiz questão de dizer ao presidente Xi Jinping, escolha alguém da sua confiança para entrar em contato com o meu ministro da Casa Civil, porque nós precisamos superar a burocracia da nossa relação. Ou seja, as coisas têm que andar mais rápido, os projetos têm que ser mais rápidos, a execução tem que ser mais rápida, porque a China precisa disso, o Brasil precisa disso. Eu queria, antes de ir embora, o Galípolo foi embora, eu queria que o Galípolo viesse aqui a falar um pouco da relação do Banco Central chinês com o Banco Central brasileiro. Vocês viram? O Galípolo tá aqui, ele tá precisando falar mesmo. Vocês lembram, né? Antes aumentava a taxa Selic, era culpa do Campos Neto, né? O problema era Campos Neto. Agora que saiu, que o Galípolo meteu 1% acima da taxa Selic, cadê? Ninguém se fala mais da taxa Selic. O presidente não fala mais sobre isso, né? É isso que ele queria dizer? Será? Mas ele ia falar sobre a relação do Banco Central chinês, o Banco Central do Brasil. Mas uma coisa tem que salientar. O Banco Central chinês, ele responde ao Partido Comunista. O Banco Central chinês não é independente, não fica de joelhos ao mercado como é o nosso Banco Central, que de independente não tem nada. Ele responde ao Partido Comunista e aos interesses dos trabalhadores. Outra coisa que me deixa bastante satisfeito é, sabe, a combinação de interesses nossos na defesa do multilateralismo. Ou seja, o multilateralismo foi o que sustentou uma certa concórdia nesse mundo, sabe, depois da Segunda Guerra Mundial. A tentar estabelecer o unilateralismo agora, tentar acabar com a coesão que o multilateralismo permitiu na questão comercial, é no mínimo um equívoco que está se cometendo, e por isso o Brasil está defendendo com muita força o multilateralismo, fortalecer o multilateralismo e lutar contra o protecionismo. Não é possível, porque dos anos 80 até outro dia, sabe, a globalização era a palavra-chave, sabe, o livre comércio era a palavra-chave, de repente alguém acha que tem o direito de taxar tudo e todo mundo, sem pedir licença, sabe, como se fosse dono do mundo. Por que será, Lula? Por que será? Isso se chama avanço neoliberal e fim da União Soviética em 1991. Simplesmente essas duas coisas. A maior tragédia da classe trabalhadora foi o fim da União Soviética em 1991, que o capitalismo entregou tudo, todos os direitos dos anos 80, 70, desculpa, antes do fim da União Soviética. Todos os direitos alcançados foi pela luta da classe trabalhadora e porque o capitalismo cedeu, porque tinha o socialismo soviético olhando. Existia uma alternativa para a classe trabalhadora, que era o socialismo. E o mundo não é obrigado a aceitar essas coisas. E, finalmente, parece que ontem já houve um avanço, os Estados Unidos já sentou com a China e a taxação já não está tão pesada como era, já deu uma grande flexibilizada. Foi um arrego, né? Foi um arrego de Trump. O mercado financeiro dos Estados Unidos já estava apavorado. Bora, Trump. Bora, o bicho vai pegar, tu vai ter que voltar a negociar. Um arrego de Trump. E agora ele vai dizer que venceu, né? Vencemos a China no embate da guerra comercial. Mas ganhou nada. Uma demonstração de que nós temos que defender a nossa soberania. O meu ministro Mauro e o ministro Alckmin sabem. Nós queremos negociar com os Estados Unidos. Eu disse para eles, gaste a última palavra de negociação que tiver no nosso dicionário. Mas se não tiver um acordo, nós vamos, sabe, colocar em prática a reciprocidade. Ou vamos para o OMC, brigar pelos nossos direitos. Para que a gente tenha um mundo equilibrado e um comércio mais justo entre todos os países. Então, nesse aspecto, nós estamos também, sabe, muito unidos em defesa do multilateralismo, em defesa do livre comércio e em defesa de mais investimento nos países em desenvolvimento. Não é possível que o mundo esteja outra vez se armando quando nós precisamos alimentar 733 milhões de pessoas que não têm o que comer. Nós precisamos, no mínimo, ter a dignidade
de achar que a melhor arma que um país tem que ter é segurança alimentar. E nós precisamos garantir isso para acabar com a fome no mundo. Eu já não aguento mais o Fávaro todo dia me ligar e dizer: presidente, nós já temos 300 mercados em 2 anos. Presidente, é 352 mercados, sabe, nesses 2 anos. Presidente, é 360. O Fávaro deve estar louco nessa reunião, sabe por quê? O Fávaro é o ministro da Agricultura do Brasil, que, no caso, o agronegócio é o que deveria ganhar mais nessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. Porque a China, supostamente, não compraria mais soja aos Estados Unidos e abre-se esse mercado no Brasil. Quem estaria mais de olho nessa negociação entre China e Brasil é o agronegócio, o ministro do agro, da agricultura, que é o Fávaro. Por isso que ele está nessa maluquice. Bora, presidente, cadê? Vai fechar o negócio ou não vai? Gostaria de pedir para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping, dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Ou seja, foi alguns dos dois que falou, né? Ou foi o Alcolumbre ou outro ministro que estava lá. Agora, sabe o que é interessante? Que levantaram, que a Janja gasta muito, quem é Janja, o que é que ela participa, ela é apenas uma primeira-dama. Inclusive, a mídia tradicional vem inflando esse discurso. Eu não sei se é machismo, eu não sei se é querendo inflar essa crise no governo, que Janja tem muito poder. Mas Lula acabou de falar nessa mesma entrevista, ele falou que se sentava até em casa, ele recebia Xi Jinping em casa. Ou seja, ele tem uma relação pessoal, além dos negócios com Xi Jinping. Lógico que também se fala de negócios em casa no jantar. Provavelmente Jean já tinha conhecido Xi Jinping, e por que não fazer uma pergunta? Por que não chegar assim e perguntar para ele: o que é que tu acha do TikTok? Qual é o problema? Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que o ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele a sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Ele disse uma coisa que era: o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Eu gostaria de saber como é que o TikTok age na China, porque eu duvido que o TikTok brasileiro é o mesmo TikTok da China. Eu duvido. E sim, tem que regulamentar. Não tem que ficar espalhando um monte de mentira como aquele menino lá, o Nicolas Ferreira, vive mentindo. E a mentira dele, o algoritmo parece que ama mentir, né? Que levanta pra cima, que é uma beleza. Mas tem que ser regulado qualquer rede social. Não pode ter a liberdade de mentir, que esse povo quer a liberdade de mentir, não é a liberdade de expressão. E mentiras pode chegar ao que chegou no 8 de janeiro. Chegar ao que chegou. 8 de janeiro ali foi um monte de mentiras colocando na cabeça daquele pessoal. Alguns, né? Outros são realmente mal intencionados. Mas eu acredito que há pessoas bem intencionadas que foram acumulando tanta mentira na cabeça que chegou lá querendo derrubar um presidente eleito. E sobre a China, é importante lembrar para essas pessoas que vêm falando que Janja deixou um mal-estar. Meu amigo, Bolsonaro disse com todas as letras que a China era responsável pela pandemia mundial. Vocês têm ideia? É praticamente te chamar de Estado genocida. É praticamente isso, dizer que o teu Estado é terrorista. Vocês entenderam a gravidade disso? E nada aconteceu. Xi Jinping não deixou de comprar e nem o Brasil deixou de vender. Isso é puro sensacionalismo barato. As relações entre Brasil e China não foi abalado durante a pandemia, vai ser abalado agora. Isso é conversa. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquela joinha, compartilha, se inscreve no canal. É nóis.